Policial racista humilha criança negra com lata de cerveja. Ao descobrir quem é seu pai, se arrepende profundamente. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Também me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Era uma manhã ensolarada no coração de Salvador, Bahia. A cidade fervilhava com o movimento típico de um dia de feira. Vendedores chamavam pelos clientes, crianças corriam pelas calçadas, e o cheiro de acarajé misturava-se ao de frutas frescas. Rafael, de 11 anos, caminhava ao lado de sua mãe, Clara, segurando um caderno que ele adorava usar para desenhar e anotar ideias. Rafael era um menino negro, curioso e sonhador, com um brilho nos olhos que refletia sua vontade de mudar o mundo. Clara, sempre atenta, mantinha o olhar vigilante enquanto apertava a mão do filho. Desde que se tornara mãe solteira, ela era o alicerce da casa, sustentando a família com o pouco que ganhava como diarista. Aquela caminhada até a feira era um ritual semanal que ambos adoravam. Clara usava o momento para ensinar lições valiosas ao filho. Sempre seja educado, meu filho, mas nunca baixe a cabeça para injustiças, dizia, enquanto Rafael escutava com atenção. No entanto, aquele dia tinha um clima diferente, quase opressivo. Enquanto passavam pela praça central, algo chamou a atenção de Rafael. Um grupo de jovens discutia com um policial branco. Ele era alto, corpulento, com um uniforme impecavelmente ajustado e um olhar severo. Na placa de identificação, lia-se Sargento Albuquerque. O tom autoritário de sua voz ecoava pelo local, assustando quem estava por perto. Rafael, movido pela curiosidade, parou por alguns instantes para observar. O sargento parecia estar repreendendo os jovens de forma desproporcional, gesticulando agressivamente enquanto o grupo tentava se justificar. Clara notou o interesse do filho e tentou apressá-lo. Vamos, Rafael, isso não é da nossa conta, disse, puxando-o levemente pelo braço. Mas, antes que pudessem seguir em frente, os olhos do sargento encontraram os de Rafael. Ele franziu o senho, como se a mera presença do menino o incomodasse. Ei, garoto! Gritou Albuquerque, caminhando em sua direção. Rafael congelou, surpreso com a abordagem. Clara tentou intervir rapidamente, colocando-se entre o filho e o policial. Meu senhor, ele não fez nada. Estamos só de passagem, disse ela, tentando manter a calma. Mas o sargento a ignorou, focando toda sua atenção no menino. Ele se aproximou, inclinou-se para ficar na altura de Rafael e disse, com um tom provocador, o que você está olhando, moleque? Tá achando que pode me desafiar com esse olhar? Clara tentou argumentar novamente, mas o policial parecia disposto a transformar aquele momento em um espetáculo. Ele arrancou o caderno das mãos de Rafael, folheando as páginas de forma desrespeitosa. Parou em uma página em branco, arrancou-a e, com um sorriso debochado, jogou-a no chão. Aqui, brinca com isso. Desenha sua vida miserável nessa folha, disse ele, jogando também uma lata de cerveja vazia aos pés do menino. Rafael, com os olhos marejados, abaixou-se para pegar o caderno, mas o sargento deu um leve empurrão em seu ombro, apenas o suficiente para humilhá-lo ainda mais. Clara explodiu. Seu instinto maternal falou mais alto, e ela se colocou de frente para o policial. O senhor não tem o direito de tratar meu filho assim. Ele é só uma criança. Gritou, com a voz trêmula, mas firme. O sargento riu de forma sarcástica e respondeu, criança? Isso aqui? Você deveria ensiná-lo a respeitar a autoridade, ou isso vai acabar muito mal. No mundo real, moleques como ele não têm futuro. A praça inteira havia parado para assistir à cena. Algumas pessoas cochichavam, mas ninguém ousava intervir. Rafael segurava a mão da mãe com força, tentando entender por que estava sendo tratado daquela forma. Mãe, por que ele fez isso comigo? Perguntou com a voz baixa e quebrada, enquanto caminhavam para longe da praça. Clara,
contendo as lágrimas, parou por um momento, ajoelhou-se para ficar na altura do filho e disse: Meu filho, tem pessoas neste mundo que não conseguem ver além da cor da pele. Mas você é maior que isso. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequeno. Naquele dia, Rafael sentiu pela primeira vez o peso da injustiça. Ele não conseguia entender por que alguém, apenas por ser adulto e usar um uniforme, tinha o direito de humilhar os outros. Mas, ao olhar para sua mãe, ele viu força. Clara era uma mulher que nunca se deixava abalar, e Rafael decidiu que seguiria seu exemplo. Ele prometeu a si mesmo que, um dia, mostraria ao mundo quem realmente era. A partir daquele momento, a chama da determinação começou a queimar dentro de Rafael. Ele sabia que precisaria ser forte e lutar contra as injustiças que o mundo colocaria em seu caminho. Clara, por sua vez, sentia que aquele episódio era apenas o início de uma longa batalha, mas ela estava determinada a fazer de Rafael um homem digno e corajoso. Os dias que se seguiram ao incidente na praça foram difíceis para Rafael e Clara. O menino parecia mais quieto do que o habitual, absorto em pensamentos que ele ainda era jovem demais para processar. Clara, percebendo o impacto da humilhação, tentou distraí-lo com histórias e conversas sobre seus sonhos. Mas mesmo o brilho das suas palavras não conseguia apagar a dor que o menino sentia. Rafael voltava à cena na praça constantemente em sua mente, tentando entender o porquê da raiva e do desprezo do sargento. Para uma criança que sempre sonhou em ser algo grande, aquele momento foi um golpe cruel. Enquanto isso, na delegacia onde o sargento Albuquerque trabalhava, o policial parecia não se importar com o ocorrido. Para ele, aquilo era apenas mais um dia de manutenção da ordem. Albuquerque era conhecido entre os colegas por sua abordagem rígida e por vezes cruel, mas poucos ousavam questioná-lo. Ele tinha uma reputação de ser intocável dentro da corporação. Com amigos influentes e um histórico de acobertamento de suas ações, Albuquerque acreditava que estava acima de qualquer consequência. Rafael, no entanto, encontrou força em algo que o sargento nunca poderia entender: o apoio inabalável de sua mãe. Naquela semana, Clara decidiu levar o menino a uma roda de conversa em um centro comunitário da cidade. Ali, jovens e adultos compartilhavam histórias de superação e discutiam formas de combater o preconceito e as injustiças sociais. Foi nesse ambiente que Rafael conheceu Jonas, um advogado e ativista que se dedicava a casos de abuso de autoridade. Jonas era um homem carismático, cuja presença parecia encher o espaço com esperança. Durante a roda de conversa, Rafael contou sua história pela primeira vez. Sua voz era tímida no início, mas à medida que falava, algo dentro dele se acendia. Jonas ouviu atentamente. Quando o menino terminou, ele disse: Rafael, você não está sozinho. E nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Vamos fazer algo a respeito disso. As palavras de Jonas ecoaram no coração de Clara, que percebeu ali uma oportunidade de ensinar ao filho que a justiça poderia ser alcançada. Jonas não perdeu tempo. Ele começou a investigar o histórico do sargento Albuquerque e descobriu uma série de denúncias abafadas ao longo dos anos. Eram relatos de abuso, racismo e até mesmo agressões físicas, mas todos os casos tinham sido arquivados. Com sua experiência, Jonas sabia que expor Albuquerque não seria fácil, mas ele estava determinado. Ele também viu em Rafael um potencial imenso e quis que o menino participasse do processo, aprendendo sobre seus direitos e o poder de lutar pelo que é certo. Enquanto isso, Rafael começou a transformar sua dor em determinação. Inspirado por Jonas e pela coragem de sua mãe, ele mergulhou nos livros e começou a se interessar pela história de líderes que lutaram contra a discriminação. Martin Luther King, Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, seus nomes se tornaram faróis para o menino. Clara, ao vê-lo tão focado, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Ela sabia que Rafael estava crescendo rápido demais, forçado pelas circunstâncias. Mas nem tudo foi fácil. A notícia de que Jonas estava investigando o sargento Albuquerque chegou até a delegacia. O sargento, ao saber disso, ficou furioso.
Ele começou a fazer ameaças veladas ao centro comunitário, tentando intimidar Jonas e todos os envolvidos. Albuquerque não admitia ser questionado e estava disposto a usar todos os meios para proteger sua reputação. Rafael, no entanto, não recuou. Em uma tarde, ele foi até o centro comunitário e encontrou Jonas revisando documentos sobre os casos de Albuquerque. O menino olhou para o advogado e disse, com a voz firme, eu quero ajudar. Quero que ele saiba que não pode tratar as pessoas assim. Jonas sorriu, impressionado com a coragem do garoto, e o incluiu nas reuniões. Ele começou a ensinar Rafael sobre os direitos civis, a importância da resistência pacífica e o poder da união. Clara, por outro lado, sentia o peso das ameaças. Ela temia pela segurança do filho, mas sabia que não podia impedir Rafael de seguir esse caminho. Você está crescendo, meu filho. E com isso vem a responsabilidade de ser forte, mesmo quando o mundo tenta te derrubar, disse ela uma noite, enquanto o colocava para dormir. As palavras de Clara eram uma mistura de amor e preocupação, mas Rafael as guardou como um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Com o passar das semanas, a investigação começou a ganhar força. Jonas descobriu uma testemunha crucial, um ex-colega de Albuquerque, que havia se aposentado após presenciar anos de abusos. Ele concordou em testemunhar anonimamente, mas exigiu proteção. Enquanto isso, Albuquerque começou a perceber que sua máscara estava caindo. Ele passou a intensificar suas ameaças, e a tensão na comunidade atingiu seu ponto máximo. Rafael também enfrentou dificuldades na escola. Alguns colegas, filhos de policiais, começaram a provocá-lo, chamando-o de encrenqueiro e dizendo que ele estava arruinando a vida de um homem respeitável. Apesar das palavras cruéis, Rafael manteve a cabeça erguida, lembrando-se das histórias que Jonas compartilhava e do apoio inabalável de sua mãe. A comunidade, por sua vez, começou a se unir em torno de Rafael e Clara. Moradores organizaram eventos para arrecadar fundos para a campanha legal contra Albuquerque, e artistas locais pintaram murais que representavam a luta por justiça. Salvador nunca havia visto uma mobilização tão intensa, e a pressão sobre a delegacia aumentava a cada dia. Finalmente, Jonas conseguiu reunir evidências suficientes para levar o caso a público. Ele organizou uma coletiva de imprensa no centro comunitário, onde Clara e Rafael foram convidados a falar. Foi a primeira vez que Rafael encarou tantas pessoas e compartilhou sua história. Sua voz era firme, e seus olhos brilhavam com a determinação de quem já havia sofrido demais, mas se recusava a desistir. Na manhã seguinte à coletiva de imprensa, Salvador acordou agitada. A história de Rafael e o histórico de abusos do sargento Albuquerque estavam em todos os jornais e canais de televisão. O país inteiro começou a debater o caso, dividindo opiniões entre aqueles que defendiam o menino e sua família e aqueles que tentavam justificar as ações do policial. Para Clara, a exposição trouxe sentimentos conflitantes. Ela se sentia orgulhosa do filho por sua coragem, mas também temia pelas represálias. Rafael, por outro lado, parecia mais determinado do que nunca. Ele via a repercussão como uma chance de fazer a diferença. Albuquerque, porém, não ficou em silêncio. Aproveitando sua rede de contatos, ele tentou desacreditar Rafael e Jonas. Um jornal sensacionalista publicou um artigo alegando que Jonas manipulava famílias vulneráveis para ganho pessoal e que Clara estaria explorando o filho em busca de atenção e dinheiro. A manchete era cruel e despertou uma onda de comentários ofensivos nas redes sociais. Clara chorou ao ler algumas mensagens, mas Rafael a consolou, dizendo: "Mãe, essas pessoas não nos conhecem. Elas não sabem o que a gente passou." Enquanto isso, Jonas usava a pressão da mídia a seu favor. Ele apresentou as evidências coletadas ao Ministério Público e entrou com um pedido formal de investigação contra Albuquerque. O caso começou a ganhar força jurídica, e a defesa de Albuquerque enfrentava dificuldades para justificar o histórico de denúncias arquivadas. No entanto, o sargento não estava disposto a cair sem lutar. Ele começou a intimidar testemunhas e enviou mensagens anônimas ameaçadoras para Clara e Jonas.
Foi durante uma dessas noites tensas que ocorreu um evento que mudaria os rumos da história. Enquanto Rafael estudava na sala, Clara percebeu que havia um carro estacionado em frente à casa deles há horas. A princípio, pensou que poderia ser de algum vizinho, mas quando viu o carro arrancar bruscamente após perceber que ela os observava, sentiu um calafrio. Clara sabia que aquilo era um aviso, e a segurança de sua família estava sendo posta à prova. No dia seguinte, Jonas organizou uma reunião emergencial no centro comunitário. Ele propôs que Rafael e Clara fossem temporariamente para um local seguro enquanto o caso seguia. Clara relutou. Ela não queria deixar para trás sua casa e seus amigos. Mas Rafael, demonstrando maturidade incomum para sua idade, disse: "Mãe, a gente precisa confiar no Jonas. Eu não quero que você se machuque por minha causa." As palavras do menino tocaram Clara profundamente, e ela concordou em aceitar a proteção oferecida. Enquanto Clara e Rafael se mudavam para um local protegido, Jonas continuava enfrentando desafios. Uma de suas testemunhas mais importantes, o ex-colega de Albuquerque, recuou por medo das ameaças. Isso enfraqueceu a acusação, e Albuquerque começou a ganhar confiança. Ele convocou uma entrevista coletiva para se defender publicamente, afirmando que as denúncias eram uma conspiração contra a polícia e que ele estava sendo injustamente perseguido por fazer seu trabalho. Apesar das palavras bem ensaiadas, havia algo em seu tom que demonstrava nervosismo. Nesse mesmo período, Rafael encontrou um novo aliado inesperado. Durante uma aula virtual, a professora de história pediu que os alunos escrevessem sobre alguém que os inspirava. Rafael escreveu sobre Jonas e mencionou a luta contra Albuquerque. Quando a professora leu o texto, emocionou-se e decidiu levar o assunto à escola. A direção organizou uma palestra com Jonas, e o evento foi transmitido ao vivo para toda a comunidade escolar. Foi um momento marcante. Crianças e adolescentes ouviram atentamente a história de Rafael e Clara, e muitos começaram a enxergar o racismo e a injustiça sob uma nova perspectiva. O impacto foi tão grande que outros jovens começaram a compartilhar suas próprias histórias de discriminação. A escola, que antes era apenas um espaço acadêmico, tornou-se um ponto de resistência. Pais e professores se uniram para apoiar Rafael, e o movimento ganhou ainda mais força. Jonas percebeu que, apesar das ameaças, havia uma onda de mudança tomando forma, e isso o motivava a seguir em frente. Albuquerque, por outro lado, começou a perder aliados. Algumas de suas ações mais controversas vieram à tona, incluindo casos de extorsão e suborno. Jornalistas investigativos descobriram que o sargento havia usado sua posição para intimidar empresários locais e garantir vantagens financeiras. A pressão aumentava, e Albuquerque passou a cometer erros. Em uma ligação interceptada pela polícia, ele foi flagrado ordenando que um subordinado cuidasse de uma testemunha-chave do caso. Essa prova foi um golpe devastador para sua defesa. Enquanto isso, Rafael continuava crescendo emocionalmente. Ele participou de um programa de rádio local para falar sobre sua experiência e surpreendeu a todos com sua eloquência. "Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas se isso aconteceu comigo, que sirva para mudar algo. Não podemos aceitar que pessoas que deveriam nos proteger sejam as mesmas que nos machucam." Suas palavras repercutiram nacionalmente, e ele passou a ser visto como um símbolo de resistência. Clara, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e medo. Ela sabia que Rafael estava enfrentando algo muito maior do que ele, mas também percebia que seu filho estava se tornando alguém extraordinário. Apesar das dificuldades, ela o apoiava incondicionalmente. Em um momento de reflexão, disse a ele: "Rafael, você está mostrando ao mundo que a coragem não tem idade. Mas lembre-se, sua segurança é o mais importante. Não se perca nessa luta." Com a investigação contra Albuquerque chegando ao clímax, Jonas convocou uma nova coletiva de imprensa. Dessa vez, ele apresentou a gravação interceptada, juntamente com depoimentos de testemunhas que finalmente decidiram falar. O caso agora era impossível de ignorar. Albuquerque foi afastado de suas funções,
e uma comissão interna foi formada para investigar todas as suas ações. A notícia do afastamento foi comemorada pela comunidade, mas Rafael sabia que a batalha ainda não havia terminado. Ele olhou para sua mãe e disse: "Ainda não acabou, mãe. Mas, dessa vez, eu sei que estamos do lado certo." Clara, com os olhos marejados, respondeu: "Sempre estivemos, meu filho. Sempre estivemos." Após o afastamento do sargento Albuquerque, Salvador tornou-se um caldeirão de sentimentos conflitantes. Muitos celebravam a coragem de Rafael, Clara e Jonas, enquanto outros, especialmente os aliados mais próximos do policial, buscavam maneiras de desacreditar as acusações. A cidade parecia dividida, mas, para Clara, uma coisa era certa: ela e Rafael não estavam mais sozinhos. A solidariedade da comunidade crescia a cada dia, trazendo esperança para mãe e filho. No entanto, Albuquerque não estava disposto a aceitar a derrota tão facilmente. Mesmo afastado, ele ainda tinha aliados poderosos na polícia e fora dela. De seu escritório em casa, o sargento traçava planos para retomar o controle de sua narrativa. Ele contratou um advogado renomado, conhecido por desqualificar vítimas em tribunais e pela mídia. Albuquerque acreditava que, se conseguisse destruir a imagem de Clara e Rafael, poderia recuperar sua posição e manchar a vitória que eles conquistaram até então. A tensão aumentava, mas Rafael, agora mais maduro e confiante, começou a entender que estava em uma luta que ia além de si mesmo. Jonas, por sua vez, sentiu que o afastamento do sargento era apenas o início de uma batalha muito maior. Ele começou a trabalhar em um relatório detalhado que incluía todos os casos de abuso cometidos por Albuquerque ao longo de sua carreira, enviando diretamente às autoridades federais. Além disso, Jonas usava as redes sociais para mobilizar a comunidade, promovendo campanhas que incentivavam outras vítimas de abuso policial a se manifestarem. Rafael, inspirado por esse movimento, começou a escrever sobre suas experiências e sentimentos em textos que Jonas compartilhava. Esses textos tocavam o coração das pessoas. Rafael escrevia com uma maturidade que surpreendia até mesmo Clara. "Eu aprendi que a justiça não é algo que acontece sozinha. A gente precisa lutar por ela, mesmo quando parece impossível", escreveu ele em uma publicação que viralizou. Os comentários eram cheios de apoio e carinho, mas também de ódio, mostrando quanto o racismo ainda era enraizado em muitos. Rafael, no entanto, decidiu não se deixar abater pelas críticas negativas. Ele sabia que sua voz estava alcançando pessoas que realmente precisavam ouvi-la. No entanto, a crescente popularidade de Rafael também trouxe desafios inesperados. A mídia começou a pressionar Clara e Jonas por entrevistas exclusivas, enquanto repórteres menos éticos tentavam cavar informações sobre o passado de Clara para desmoralizá-la. Uma noite, Clara recebeu uma ligação anônima ameaçadora. A voz do outro lado dizia: "Você acha que pode expor o sistema sem pagar por isso? Melhor tomar cuidado." Ela desligou, tremendo, mas quando olhou para Rafael, percebeu que não podia demonstrar medo. Ele precisava vê-la forte. Clara encontrou força na comunidade que a cercava. Amigos e vizinhos se revezavam para garantir a segurança deles, enquanto grupos de ativistas organizavam eventos para manter o caso em evidência. Durante uma dessas reuniões, Rafael conheceu Tiago, um jovem universitário que havia sido vítima de Albuquerque anos antes, mas nunca teve coragem de denunciar. Tiago contou sua história e disse que Rafael o inspirou a finalmente buscar justiça. Esse encontro teve um impacto profundo no menino, que começou a perceber que sua luta estava criando um efeito em cadeia. Enquanto isso, Albuquerque, sentindo-se encurralado, decidiu jogar suas últimas cartas. Ele usou suas conexões para divulgar imagens manipuladas de Clara e Jonas, insinuando que ambos tinham motivações financeiras por trás da denúncia. O ataque atingiu as redes sociais como um vendaval, e Clara viu seu nome associado a palavras como oportunista e manipuladora. Foi um golpe duro, mas Jonas rapidamente respondeu com provas de que as imagens eram falsas. A comunidade, mais unida do que nunca, ajudou a desmentir as mentiras,
mostrando que Albuquerque estava disposto a qualquer coisa para escapar da justiça. Nesse período, Rafael enfrentou um dilema pessoal. Ele começou a questionar se a luta valia o preço que estavam pagando. Mãe, será que a gente não deveria desistir? Talvez fosse melhor deixar isso para lá, perguntou ele uma noite, com os olhos marejados. Clara, com a calma de quem já enfrentou muitas batalhas, respondeu: meu filho, desistir não é uma opção. Lutar por justiça nunca é fácil, mas é a coisa certa a fazer. Você está mostrando para o mundo que coragem não tem idade. Essas palavras reacenderam a chama em Rafael, e ele decidiu que, mesmo com medo, continuaria a lutar. Durante uma reunião comunitária, ele subiu ao palco e, com a voz firme, declarou: eles podem tentar nos calar, mas não vamos parar. E isso não é só por mim. É por todas as pessoas que já foram humilhadas e achavam que não tinham voz. Rafael foi aplaudido de pé, e aquela noite marcou um ponto de virada em sua trajetória. Poucos dias depois, o Ministério Público anunciou que Albuquerque enfrentaria um julgamento formal. A notícia trouxe um misto de alívio e ansiedade. Clara sabia que a batalha seria longa, mas sentia que a verdade finalmente teria sua chance de prevalecer. Jonas intensificou sua preparação, enquanto Rafael, com a ajuda de Tiago e outros jovens, organizou uma campanha para arrecadar fundos e cobrir os custos legais. No dia do julgamento, a comunidade compareceu em peso para apoiar Rafael e Clara. Era um momento de tensão, mas também de esperança. Jonas entrou no tribunal com a confiança de quem sabia que havia feito tudo ao seu alcance. Rafael, segurando a mão da mãe, sentiu o peso do olhar de todos os presentes. Ele sabia que aquele dia poderia definir o futuro não só de sua família, mas de muitas outras pessoas que enfrentavam as mesmas injustiças. O dia do julgamento amanheceu com o céu carregado, refletindo a tensão que pairava sobre Salvador. Clara e Rafael chegaram ao tribunal acompanhados de Jonas, recebendo abraços e palavras de incentivo de moradores e amigos que se reuniram do lado de fora. A sala de audiência estava lotada, com jornalistas, advogados e membros da comunidade atentos a cada movimento. Para Rafael, entrar naquele ambiente era assustador, mas ele apertou a mão da mãe com força, buscando conforto. Clara, por sua vez, sentiu o peso do olhar do filho e murmurou: estamos juntos, meu filho. Sempre. Albuquerque chegou escoltado por 2 advogados. Ele parecia confiante, exibindo um sorriso frio que escondia o nervosismo por trás da fachada. Para ele, aquele era mais um jogo de poder, e ele estava disposto a vencer a qualquer custo. Jonas, ao contrário, parecia sereno. Ele sabia que as evidências estavam do lado da verdade e que a presença de Rafael e Clara reforçava a humanidade do caso. Mas o advogado também entendia que estava enfrentando um sistema que, muitas vezes, favorecia homens como Albuquerque. O promotor iniciou a sessão apresentando as acusações contra o sargento: abuso de autoridade, racismo, intimidação e manipulação de provas. Ele detalhou o histórico de denúncias, incluindo relatos de vítimas que nunca tiveram coragem de se manifestar até agora. Entre os depoimentos estava o de Tiago, que decidiu enfrentar seu medo e contar como havia sido ameaçado por Albuquerque no passado. Sua fala emocionou a sala, e ele terminou olhando para Rafael, dizendo: você me deu coragem para estar aqui hoje. Quando chegou a vez de Clara falar, a sala ficou em silêncio absoluto. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela descreveu o incidente na praça, relembrando cada detalhe da humilhação que Rafael havia sofrido. Ela também falou sobre as ameaças que recebeu e como isso afetou sua vida e a de seu filho. Eu não estou aqui só por nós, mas por todas as mães que já viram seus filhos sofrerem injustiças e não puderam fazer nada, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Seu depoimento tocou profundamente até mesmo alguns jurados, que lutavam para conter a emoção. Albuquerque, no entanto, tentou usar sua estratégia usual de desviar a atenção.
Quando chamado a depor, ele negou todas as acusações, afirmando que estava apenas cumprindo seu dever e que Rafael e Clara haviam exagerado a situação para ganhar notoriedade. Seu advogado apresentou fotos manipuladas e testemunhas duvidosas, tentando desacreditar a família. Mas Jonas estava preparado. Com uma calma impressionante, ele rebateu cada argumento, expondo inconsistências nas falas das testemunhas e demonstrando que as evidências contra Albuquerque eram irrefutáveis. A grande virada no julgamento veio quando Jonas apresentou a gravação interceptada em que Albuquerque instruía um subordinado a intimidar uma testemunha. O áudio era claro e direto, deixando pouco espaço para a defesa. A sala ficou em choque, e pela primeira vez Albuquerque perdeu a compostura. Ele tentou justificar suas palavras, mas sua máscara de confiança já havia caído. O promotor aproveitou o momento para reforçar a gravidade das ações do sargento, pedindo ao júri que considerasse não apenas os atos cometidos, mas também o impacto social de permitir que ele continuasse impune. Enquanto isso, do lado de fora do tribunal, a comunidade esperava ansiosa por notícias. Cartazes com mensagens de apoio a Rafael e Clara eram erguidos por crianças e adultos. Uma multidão se reunia para acompanhar cada atualização, demonstrando que aquele julgamento era mais do que um caso isolado, era um marco na luta contra o abuso de poder. Rafael, ao ver as imagens transmitidas pela televisão, sentiu uma mistura de medo e orgulho. Ele sabia que, independentemente do resultado, sua história já havia provocado uma mudança. No momento final do julgamento, o promotor fez seu discurso de encerramento, apelando ao júri para que reconhecesse a coragem de Rafael e Clara. Ele destacou que o caso não era apenas sobre punir Albuquerque, mas sobre enviar uma mensagem clara de que o abuso de poder não seria mais tolerado. Jonas, por sua vez, olhou diretamente para o júri e disse: "Este menino, Rafael, é a prova viva de que a justiça pode ser feita, mesmo contra todas as probabilidades. Ele não desistiu, e espero que vocês também não desistam da verdade." Após horas de deliberação, o júri finalmente anunciou sua decisão. Albuquerque foi considerado culpado por todas as acusações principais. A sentença, embora ainda a ser determinada, incluía a perda de sua posição na polícia e uma possível pena de prisão. A sala explodiu em aplausos, e Rafael, ao ouvir o veredito, sentiu as lágrimas rolarem em seu rosto. Ele olhou para Clara, que o abraçou com força, dizendo: "Nós conseguimos, meu filho. Nós conseguimos." Do lado de fora, a notícia foi recebida com uma celebração espontânea. A comunidade comemorava não apenas a vitória de Rafael e Clara, mas também a esperança renovada de que a justiça era possível. Jonas, cercado por jornalistas, recusou os créditos pessoais, dizendo: "O verdadeiro herói aqui é Rafael. Ele nos mostrou que a coragem pode começar pequena, mas tem o poder de transformar o mundo." Mesmo diante da vitória, Rafael sabia que o trabalho não havia terminado. Ele prometeu continuar lutando por justiça, inspirando outros jovens a acreditarem que suas vozes tinham poder. Clara, por sua vez, sentiu um alívio imenso, mas também uma gratidão profunda por tudo que haviam conquistado juntos. Aquele era apenas o começo de uma nova jornada, mas eles estavam prontos para enfrentá-la, lado a lado. O dia seguinte ao julgamento foi marcado por um novo tipo de silêncio para Clara e Rafael. Não era mais o silêncio do medo ou da insegurança, mas o de uma paz que há muito tempo não sentiam. Sentados na pequena varanda de sua casa, observavam o movimento da rua com um alívio quase palpável. A vitória no tribunal representava mais do que justiça para eles, era prova de que coragem e resiliência poderiam desafiar até mesmo os mais poderosos. Clara olhou para o filho, que rabiscava em seu caderno, e percebeu o quanto ele havia amadurecido. "Estou orgulhosa de você, meu filho", disse ela, com um sorriso sincero. Mas, embora a vitória fosse comemorada, a batalha de Rafael estava longe de terminar. A história do julgamento continuava repercutindo por Salvador e além. Programas de TV, jornais e redes sociais discutiam o caso, transformando Rafael em um símbolo de resistência contra o racismo e o abuso de poder.
Ele, no entanto, sentia-se dividido. Por um lado, estava feliz por sua voz ter alcançado tantas pessoas. Por outro, começava a entender o peso de ser visto como um exemplo. Mãe, e se eu não for forte o suficiente para continuar? Perguntou ele, baixando o olhar. Clara segurou sua mão com firmeza. Você já é forte, Rafael. A força está em continuar, mesmo com medo. A comunidade ao redor de Clara e Rafael também parecia ter renascido. Pessoas que antes tinham medo de falar começaram a se unir para combater injustiças. Jonas, agora mais conhecido do que nunca, organizava eventos para educar a população sobre seus direitos. Em um desses encontros, Rafael foi convidado a subir no palco e falar. Ele hesitou no início, mas, ao olhar para os rostos daquelas pessoas, encontrou coragem. Eu não sou um herói, começou ele. Sou só um menino que decidiu que não queria mais ser tratado como invisível. E vocês também podem decidir isso. Essas palavras ecoaram não apenas na plateia, mas em toda a cidade. Rafael tornou-se um porta-voz improvável, mas eficaz, de uma causa maior. Ele inspirou outros jovens a se posicionarem, a contarem suas histórias e a enfrentarem os desafios que antes pareciam impossíveis. Jonas, ao vê-lo falar, sentiu-se grato por ter cruzado o caminho de Rafael. Esse garoto tem um futuro brilhante, pensou ele, enquanto Clara, com os olhos marejados, assistia ao filho com orgulho. Enquanto isso, Albuquerque enfrentava as consequências de suas ações. Além de perder sua posição na polícia, foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto. O anúncio de sua sentença foi um marco para Salvador, mas também provocou reações diversas. Alguns colegas do sargento ainda tentavam justificar suas atitudes, enquanto outros reconheciam que a justiça havia sido feita. Rafael e Clara, no entanto, escolheram não focar em Albuquerque. Para eles, o mais importante era o que viria a seguir. A casa de Clara começou a receber visitas de pessoas que buscavam apoio e inspiração. Uma dessas visitas veio de um jovem chamado Luiz, que, com apenas 15 anos, já havia enfrentado situações de racismo na escola. Ele contou sua história para Rafael, que o ouviu com atenção. Quando Luiz terminou, Rafael disse, eu sei como você se sente. Mas você não está sozinho. Vamos enfrentar isso juntos. Essas palavras marcaram o início de uma amizade que se tornaria uma parceria na luta por igualdade. Clara, por sua vez, começou a trabalhar em um projeto próprio. Ela decidiu criar uma associação para mães que enfrentaram situações semelhantes às dela. Chamou o projeto de Mães pela Justiça e começou a realizar encontros semanais no centro comunitário. Lá, compartilhava sua experiência e ajudava outras mulheres a encontrarem força para lutar pelos seus filhos. O projeto cresceu rapidamente, atraindo a atenção de ONGs e patrocinadores. Clara sentia que, finalmente, estava devolvendo à comunidade o apoio que havia recebido. Rafael também começou a sonhar com o futuro. Inspirado por Jonas e pela experiência que viveu, decidiu que queria estudar direito. Ele queria ajudar outras pessoas, assim como Jonas o havia ajudado. Quero ser alguém que faz a diferença, disse ele uma noite, enquanto estudava. Clara, ao ouvir isso, sorriu. Você já faz, Rafael. Cada dia que você escolhe lutar, você está mudando o mundo. O tempo passou, e a vida de Rafael e Clara começou a ganhar estabilidade novamente. As cicatrizes do passado ainda estavam presentes, mas elas não eram mais um peso. Eram lembranças de uma batalha que haviam enfrentado e vencido juntos. Rafael, agora mais confiante e determinado, continuava a inspirar aqueles ao seu redor. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas estava preparado para o que viesse. O último capítulo dessa história não foi escrito em um tribunal ou em uma praça pública. Foi escrito nos pequenos momentos de vitória pessoal que Clara e Rafael experimentaram a cada dia. Nos abraços que davam, nas conversas profundas que tinham e na esperança que plantavam em outros corações.
Eles aprenderam que, embora a justiça seja difícil de alcançar, ela vale cada passo da jornada. Na varanda de sua casa, Clara olhou para o horizonte e respirou fundo. Ao seu lado, Rafael desenhava algo em seu caderno. Ele levantou os olhos e sorriu para a mãe, mostrando o desenho. Era uma cena da praça onde tudo começou, mas, dessa vez, ele se desenhou de pé, confiante, com um caderno nas mãos e a comunidade ao seu redor. Clara enxugou uma lágrima e disse: "Esse é você, Rafael. Um menino que nunca desistiu." E assim, em meio às adversidades, Rafael e Clara mostraram que o amor, a coragem e a resiliência podem transformar não apenas suas vidas, mas também o mundo ao seu redor.